vestígios do tempo. A história não faz sentido. E ninguém está falando sobre isso. Você já parou para pensar que a história da Ok. humanidade talvez não faça o menor sentido? Sério, a gente olha para os livros de história, para as pinturas antigas, para os registros arqueológicos e tudo parece seguir uma linha reta, como se houvesse uma ordem natural das coisas, como se a evolução fosse uma escada, degrau por degrau, nos levando do caos à civilização. Mas e se isso for só uma ilusão? E se a nossa história for mais um emaranhado de acasos, erros, esquecimentos e recomeços? E se, na verdade, nada disso tenha sido planejado? Neste vídeo, eu vou te mostrar como a história da humanidade, apesar de parecer coerente, está cheia de falhas, paradoxos e decisões que beiram o absurdo. Prepare-se Ok. para questionar tudo o que você acreditava saber sobre o nosso passado, porque a verdade é, a história não faz sentido. Vamos começar com um paradoxo curioso. O Homo sapiens não era o único humano na Terra. Durante milhares de anos, nós convivemos com outras espécies humanas. Homo neanderthalensis, Homo floresiensis, Homo erectus. A Terra era um planeta habitado por diferentes tipos de gente e, por algum motivo, nós fomos os únicos que sobraram. Mas por quê? Não foi porque éramos os mais fortes, nem os mais inteligentes. As evidências mostram que os neandertais, por exemplo, tinham cérebros até maiores que os nossos. Então, o que aconteceu? Talvez a gente só tenha tido sorte ou azar, dependendo do ponto de vista, porque foi Exato. justamente com a nossa Talvez. ascensão que começou uma coisa chamada extinção em massa. É. Primeiro os outros humanos desapareceram, depois vieram os grandes animais, os mega mamíferos, as florestas antigas. Nós somos a espécie que mais alterou o planeta em menos tempo. E Como eu disse, o ser humano é a maior praga. O ser humano é a maior praga que existe no mundo. O ser humano é o pior bicho que existe. Ele acaba com a própria espécie, ele acaba com a espécie dos outros. Entendeu? É uma desgraça. O ser humano é ruim a dar com o pau. O ser humano é o pior bicho que existe na Terra. isso começou Pior quando bicho. descobrimos algo aparentemente simples, o fogo. Mas olha só que irônico. Domar o fogo não foi algo imediato. Não foi um evento épico, como um raio caindo em uma árvore e um humano saindo correndo com uma tocha na mão. Na verdade, foram centenas de milhares de anos de tentativa e erro. E mesmo depois que o fogo foi descoberto, ele ainda era um mistério para muitos grupos humanos. Uns usavam, Óbvio. outros não. Uns faziam cerimônias em volta dele, outros o evitavam. Nada foi linear, nada foi uniforme. A história é feita de fragmentos desconectados, pedaços de passado que a gente tenta colar com uma narrativa coerente, mas no fundo tudo é muito mais confuso. Quer outro exemplo? A Revolução Agrícola. Nos livros parece um avanço incrível, o momento em que o ser humano deixou de ser nômade para se fixar em vilas e plantar sua própria comida. Mas o que muita gente não sabe é que esse processo foi lento, sofrido e nem todo Obviamente. mundo queria isso. Algumas tribos preferiram continuar caçando e coletando. Porque, mano, vamos ser sinceros. Pensa, tu sempre viveste a tua vida inteira a mudar de lugar, a caçar animal, sem plantar nada, a viver do que a natureza está e de repente, gente, vamos fazer uma casa aqui, entendeu? Vamos pegar uns troncos, empilhar, fazer uma casa, plantar, ter uma esperanta aqui no quintal para a gente comer. Aí a carne a gente vai caçando, vai pegando uns animal que não é agressivo e vai criando. Porra, mano, pensa, tem que ser muito brabo para ter essa ideia. Tipo, Teve, teve de haver muita gente para fazer essa ideia, que tipo, gente que quis continuar essa ideia, que quis apoiar essa ideia. Então foi uma coisa, obviamente foi uma coisa que demorou muito tempo, mano. E dá para entendermos que, por exemplo, no último vídeo que a gente viu, não foi na live anterior, foi antes daquela, nós vimos um vídeo sobre os vestígios arqueológicos que encontraram no Brasil. Mano, de civilizações que viveram lá atrás. Que viveram na época de que as pessoas pensavam que no Brasil só havia índio, que não havia mais nada, que a sociedade não era desenvolvida. E era. Tem vestígios de construção no meio da Amazónia. Só que qual é que é o ponto? O ponto é que as pessoas, em vez de se preocuparem em procurar os vestígios do passado para entender a história do mundo, elas estão mais preocupadas em fazer outras coisas, entendeu? Aí depois começou em África, depois espalhou-se pela Europa e é isso. Só que tipo assim, tu tens os astecas, tu tens os incas, tu tens os maias. Obviamente que no Brasil também haveria de haver ser humano. Ai, mas havia muito menos gente no mundo, Melanie, tu não tens a certeza disso. Gente, a América do Sul é muito grande. Como é que não haveria lá outro ser humano, sem ser os maias, os incas e o azteca? Tipo assim, tinha que haver outras pessoas. E aí
Essas construções foram a prova de que no Brasil havia gente a viver quando os continentes já estavam separados e tudo mais. Não foi ninguém que chegou e de repente, vindo do nada, tipo assim, tinha lá gente, entendeu? Por milhares de anos, mesmo depois que a agricultura já existia. Por quê? Porque a agricultura não era garantia de nada, ela trazia doenças, excesso de trabalho, fome quando as colheitas falhavam. Ou seja, Exato. aquilo que hoje chamamos de avanço, para muita gente foi retrocesso. A Na mesma época, coisa com as exato. cidades. Roma, por exemplo, era uma metrópole com mais de 1 milhão de habitantes no auge do Império. Mas Mesmo. depois da queda, a população de Roma despencou, chegou a ter menos de 50 mil pessoas por séculos. E aí, o que foi isso? Progresso, decadência? A verdade é que a história vai e volta. Sobe Exato. e desce. Gente, foi como na Idade Média. As pessoas, antes da Idade Média, tinham muita coisa desenvolvida. Chegou à Idade Média, pareceu que o povo ficou burro. As pessoas, elas literalmente cagavam e mandavam a bosta por um balde pela janela. Gente, era ridículo. Pensem, na Roma antiga, que foi bem antes da Era das Trevas, assim por dizer, da Era Medieval, as pessoas tinham casa de banho. Casa de banho comunitária, gente. Casa de banho, com higiene, com gente que limpava, com banheiro. Ter uma banheira grande para as pessoas tomarem banho. Na Idade Média ninguém fazia isso. Tipo assim, foi um retrocesso imenso. Foi ridículo como o ser humano ficou burro nessa época Avança e da história. desanda. É como Entendeu? se fosse uma fita de DNA, cheia de voltas, nós, erros de transcrição e mutações inesperadas. E falando em mutações, pensa no seguinte: se a peste negra não tivesse devastado a Europa no século XIV, talvez o mundo como conhecemos hoje nunca existiria. Com um Exato. terço da população dizimada, os camponeses passaram a valer mais, o feudalismo começou a ruir, o comércio se reorganizou, a ciência médica teve que evoluir, a Exato. tragédia abriu caminho para o renascimento. Sim, a história é cheia dessas ironias. Guerras que geram paz, epidemias que empurram avanços, impérios que nascem do colapso de outros. E por Exato. falar em impérios, vamos falar do Egito. Durante mais Nossa, de o 3 mil Egito é anos, o muito Egito foda. antigo prosperou com uma cultura relativamente estável. Faraós, pirâmides, deuses com cabeça de animal. Aí, do nada, isso tudo colapsa. Ninguém Não. sabe exatamente por quê. Crises climáticas, invasões, revoltas internas, tudo ao mesmo tempo. E mesmo com o fim, as pirâmides ficaram. Mas Exato. sabe o que é louco? A Cleópatra viveu mais perto da invenção do iPhone do que da construção Construção das das pirâmides. pirâmides. Parece que estamos falando de mundos diferentes, mas Yeah. tudo isso é a mesma história, a nossa história. Só que nada nela parece fazer muito sentido. Avançamos tanto em conhecimento e tecnologia e mesmo assim Eu lembro de um cara que era contra a colonização portuguesa. Um português falou que se não tivesse acontecido, que eles estariam morando no mato, e o cara rebateu. Ele falou: Portugal, por acaso, precisou ser colonizado para ser o que é hoje? Exato, mano. Mas tem uma diferença. A situação que aconteceu em Portugal e a situação que aconteceu no Brasil são completamente diferentes. Gente, pensem bem. Na época, primeiro Portugal nem existia. Era de Espanha e foi conquistado pelos muçulmanos. Começa já por aí. Porque Dom Afonso Henriques nem português era. Começa logo por aí. Ele nem nasceu naquele lugar. Ele nasceu noutro reino, veio para cá ajudar Castela e conquistou aquele pedaço de terra. Ele nem espanhol era, pensem bem. Pensem bem na parada. Ele veio com o exército, entendeu? E conquistou aquele sítio. Depois disso, é que começou a surgir os portugueses em si. Tipo assim, mano, nem índio havia ali. Tipo, estão a entender? Não havia ninguém nativo daquela terra. Porque ela era espanhola, depois virou muçulmana e os espanhóis foram expulsos. Aí depois os muçulmanos foram expulsos, ficou ele, o exército dele, e depois um povo que decidiu mudar-se para lá também, entendeu? Aí depois disso é que se começou a tornar, começou a fazer-se tipo Portugal em si, que nem país era, nem reino era condado. Tipo assim, depois é que virou país, depois de muito tempo, entendeu? Então é tipo assim, cara, é bizarro as pessoas acharem, o Brasil não era nada. Gente, o Brasil ia evoluir, eventualmente. E além disso, se não fosse Portugal chegar lá, seria outro país qualquer, tal como muitos chegaram ao Brasil, entendeu? A questão é, em vez de nós não irmos explorar e não termos, tipo, passado tecnologia mais avançada, cultura do nosso lado, do nosso país, e religião e tudo mais, o povo tinha acabado por evoluir. Claro que de uma maneira mais tardia, porque, pensem bem,
a tecnologia estava muito mais evoluída na Europa do que estava aí na América do Sul. Tinha demorado mais? Tinha. Mas tinham conseguido chegar lá. Qual é a diferença? É que quando nós fomos para lá, levámos e é isso, entendeu? Começou. Iam ser tipo exato, jogos, ia ser tipo um Aztecas, uns Maias, entendeu? Da vida. Mas por acaso não aconteceu. Por acaso, tipo, nós chegámos lá e fizemos as cenas, mas isso não quer dizer que tipo esteja certo e que era necessário. Não era. Vocês iam acabar por desenvolver de um jeito ou de outro. É tudo uma questão de perspectiva. Estão a entender? É que vocês têm o povo nativo da vossa terra. Nós não tínhamos isso. Tipo assim, a história do nosso país não é tipo assim, os nativos cresceram aqui, foram evoluindo porque conheceram pessoas de outras terras. Não. Tipo assim, o nosso primeiro rei nem daqui era. Nem aqui nasceu. Ele não nasceu no condado portugalense. Ele era de outro reino, tornou-se conde, porque é um condado. Depois disso, conseguiu desenvolver o condado até ser reconhecido como um reino. E só depois daí é que ele virou, tipo, o reino de Portugal e tudo mais, mano. Tipo, what the fuck, bro? Tipo assim, nem... Vocês têm pessoas nativas daí. Vocês têm pessoas que... Vocês podem dizer assim... O nosso povo está cá desde o início. Vocês podem dizer isso. Agora Portugal não pode, estão a entender? É foda. Sim, continuamos repetindo padrões antigos, É. conflitos por poder, ganância. Gente, a história é uma eterna. A história do mundo é uma eterna repetição. Eu nunca vou esquecer o que uma professora minha disse uma vez. Uma professora e um professor, dois professores meus, muito sabiamente, disseram-nos assim. A primeira pergunta que eles fizeram quando foram dar aula para nós no primeiro dia foi: Vocês sabem porque é que a gente aprende história? E aí eu fiquei assim: Porque é preciso, né? Porque, tipo, é bom aprender história. Tipo, eu sempre achei interessante aprender história. Principalmente a parte da mitologia e não sei o quê. Eu sempre fui muito pirada nessas coisas. Aí eles disseram assim: Não só. Na realidade, o motivo mais importante de vocês aprenderem história é para não cometerem os mesmos erros do passado. E eu fiquei tipo assim: Mano, mas o que é que uma pessoa pode fazer para mudar o mundo? Nada. Mas muitas podem. Se muitas pessoas virem a merda acontecer, elas podem fazer alguma coisa. Claro que nem sempre é assim. Afinal, guerras continuam a acontecer e conflitos continuam a acontecer e tudo por conta de poder e ganância, como ele acabou de dizer. Exato. Outra muito boa, tem que entender o passado para mudar o futuro, que é para não fazer as mesmas cagadas, entendeu? Exato, não cometer os mesmos erros. Aqui um monte de testemunho aqui no chat. Gente, quando vocês estiverem a ver este vídeo no YouTube, por favor, digam-me aí embaixo os vossos professores de história que chegaram a falar alguma coisa para vocês assim, ou se vocês acabaram por descobrir isso sozinhos, estudando mesmo. Ou então lendo, ou então interessante. Gente, história é uma disciplina muito foda se for bem ensinada. E é muito foda aprender sobre a história do mundo. Principalmente porque tu chegas numa altura. Caraca, aprender com a ex para não vacilar com a atual é foda, pior. É por isso que a gente às vezes chega a uma altura que a gente começa a estudar muito do mundo que a gente fica pirado. A gente começa a estudar uma história de um país, a história de outro, a história disto, a história daquilo. Aí a gente começa a ficar um bocado, isto aqui está a acontecer, isto aqui vai dar merda, já estou a ver. Entendeu? A gente começa a ficar assim. Eu também gosto muito de história. Eu digo-vos uma coisa, eu não sou a maior fã, mas se alguma vez, se alguém aqui do chat ou que esteja a assistir o vídeo for ter uma prova sobre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, assistam o vídeo da nostalgia da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. É muito bom, é um resumo bem completo, tá? E ajuda muito a estudar porque tudo o que é visual, e principalmente um vídeo, se vocês tiverem a prestar atenção, vocês peguem, façam uma pipoca e fiquem a assistir o documentário, entendeu? Porque aquilo é 1 hora e pouco, cada vídeo. Mas é muito bom. Ajuda muito, é uma mão na roda para vocês tirarem boa nota. Foi assim que eu tirei 2 notas excelentes. Sim, eu tirei 100% nos meus testes. E foi porque eu vi os documentários do Nostalgia e estudei o resto que faltava do livro, que era a parte assim que falava um pouco mais sobre Portugal. Portugal nunca participou muito das guerras, tá? Então nunca tive muita coisa para falar sobre. Mas tinha umas partes muito engraçadas. É, mano, mas vídeos de história é muito bom de ver. Então quando tu encontras aquele canal que fala as coisas assim foda, aí tu consegues tipo aproveitar muito, mano. Exclusão, intolerância, mudam os nomes. É, a mudam animação os também é cenários, foda. mas os Tem aquele das bolinhas, a mostrar os países com as bolinhas e a mostrar a animação de como é que correu as guerras, como é que evoluiu os países, mano.
Esses vídeos aí é foda. Eu gostava muito desse canal. Também vi muito por conta da história de Portugal. Vi esse canal. Eu não me lembro do nome. É, foi esse! Esse aí é foda, mano. Esse aí ainda é mais interativo que o Castanhari. Esse aí é foda. Os enredos são incrivelmente parecidos. É como se estivéssemos presos em um ciclo, um looping Yeah. estranho entre o progresso, e talvez seja justamente isso que a torna tão fascinante. Porque se a história não faz sentido, então ela está cheia de espaço para ser reimaginada, para ser repensada, para ser reinventada. A cada Exato. nova geração a gente reescreve o passado, a cada nova descoberta a gente muda o que pensava saber, e a cada novo olhar a gente percebe a história nunca foi uma linha reta, ela sempre foi um labirinto. E nesse labirinto, o mais importante talvez não seja encontrar a saída, mas entender como chegamos até aqui. Se você curtiu essa Exato. reflexão, não esquece de deixar o like, se Não. inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Aqui a gente mergulha fundo na história que ninguém te contou. E olha só, tem mais um vídeo na tela agora mesmo que vai explodir sua mente. Clica nele e Obrigada. Mano, muito obrigada pelo vídeo. Mano, vídeo foda. É um vídeo curtinho, mas deu para a gente falar muito sobre o vídeo. Para fazer alta reflexão. Eu também gostei de história. E eu vou falar que quando eu vi a história da Coreia, eu parei de admirar o Japão. Do mesmo jeito que eu admirava. Nenhum país é perfeito. E é isso, mano. Um país é perfeito. É tipo assim, agora eu gosto de estudar a história para perceber sobre o passado e ver as mudanças que ocorreram. Porquê? Porque muita gente fica agarrada muito ao passado, principalmente por coisa histórica e tudo mais. Tanto que, por exemplo, o que acontece às vezes é que eu ouvi é quando tem português que vai tipo ao Egito. Ao Egito, as pessoas tratam muito mal. Só assim, muito. Que eles veem que é europeu, eles tratam mal, entendeu? Não sei o que aconteceu, provavelmente altas treta, entendeu? Mas é tipo assim, eu não tenho culpa daquilo que os outros fizeram no passado, entendeu? É a mesma coisa que às vezes a pessoa chega e diz assim: Ah, não, tu és portuguesa, és uma burguesa safada, rica, que rouba o ouro do Brasil. Mas tipo, sem ser de zoeira, a pessoa fala tipo sério mesmo. E eu tipo assim: Cara, velho, que é isso, mano? Eu não tenho culpa, eu não tenho ouro aqui debaixo da minha almofada, mas qualquer coisa, se alguém perguntar, a minha almofada é feita de ouro, a minha manta é feita de ouro, a minha casa é feita de ouro. Vocês não estão a ver, mas é ouro. Tudo ouro, tudo. A minha fita também é ouro. Fui eu, jogos, fui eu. Está ali na minha cama, está ali. A minha fita também é feita de ouro, mas eu pintei por cima, para vocês não saberem. Todos os dias, quando eu venho fazer lá, por isso é que eu demoro, todos os dias eu pego e pinto, só que depois, por causa do suor, porque está calor, e depois quando eu lavo, sai tudo. Aí volta tudo a virar ouro, entendeu? Tá na Inglaterra, André. O mais triste disto tudo é que nós ficámos com a fama de ladrão. Não é que a gente foi ladrão, né? A gente ficou e roubou. Mas é tipo assim, a Inglaterra roubou-nos no meio do caminho. O ouro nem chegou a Portugal, cara. É sacanagem. A gente virou ladrão e os ladrões que roubaram de nós tiveram perdão. Ninguém fala deles. Aqueles vagabundos daqueles ingleses. Por isso, gente, é por isso que os portugueses não gostam dos ingleses. É porque eles roubaram da gente, entendeu? Do mesmo jeito que o brasileiro quer que o Portugal devolva o ouro, Portugal quer que a Inglaterra devolva o ouro também. Aquela coroa ali da rainha de Inglaterra, vocês acham que foi feito com o ouro de quem? Com o vosso ouro. Exatamente. Quando as pessoas veem, ai, o ouro do Brasil está lá na Inglaterra. Aquela família real vagabunda roubou da gente. E roubou de vocês também. Os jogos, para de explanar. Não é para dizer. É para o povo pensar que a culpa é da Inglaterra, que é para não vir atrás de mim, porra. Eu sou tipo político que está a tentar fugir com o dinheiro na bunda, entendeu? Só que no caso eu estou a fugir com o ouro na bunda. Mas, gente, eu lembrei daquele político aí brasileiro que tentou fugir com o dinheiro na bunda. Foi ótimo. Gente, eu lembro-me de ter visto essa notícia quando saiu. Ai, que horrível. Graças a Deus, alguém entendeu a referências. Referências. Pô, eu também, tipo, eu gostava por causa de anime. Mas o pessoal que mora lá e o vídeo sobre a Coreia me deixou tipo, meu Deus, e eu gostava muito do Japão. Mano, é sempre. Mas tu vais acabar por te decepcionar muito com muitos países. Por exemplo, eu quando era pequena achava que a América era tipo um sonho. É sério. Porque eu via muito desenho animado, via muita coisa. Aí depois eu comecei tipo, a estudar, a ver. E nem estou a falar da sociedade, estou a falar de atitudes que eles tiveram. Por exemplo, levar os cientistas do bigodinho para o país deles, dar-lhes liberdade, dar-lhes dinheiro, investir em experimentos deles. Gente, são malucos da cabeça, eles mataram milhares. Eles torturaram crianças, bebés que não têm culpa de nada. Eles mataram um monte de gente. Mano, são doentes da cabeça. Mano, não é todos os americanos. Mas, cara,
Quem tem poder naquele país é doente da cabeça, completo. É agora que eu não entro nos Estados Unidos. Depois de esta merda, nunca mais lá entro. Nunca entrei, não vou entrar agora. Ladrão tem ladrão, tem 100 anos de perdão, exatamente. Hoje em dia. Depois que eu descobri que... Nossa, complicado, velho. É complicado. O problema é que é tipo assim, tu não tens nenhum país que seja tipo 100% bom. Sempre fizer alguma cagada. Todos os países, claro que bem mais do que outros, né? Japão, Estados Unidos, tem vários que fizeram grandes cagadas, gente. A cena é que é tipo assim, querendo ou não, em alguma altura fizeram uma cagada. Para mim, eu penso assim. Não tem país perfeito. Eu não gosto do meu pelas minhas razões e eu vivo aqui, entendeu? Também sei que há gente no Brasil que não gosta do Brasil, mas que obviamente não vai admitir e vai dizer assim: não, o Brasil é o melhor do mundo porque é uma estrangeira que está a dizer que eu não gosto do meu país, mas eu gosto. Tu me gosta. Mesmo que esteja a acontecer um monte de merda, eu vou gostar do meu país. Gente, eu sou sincera. Eu não gosto do meu país. Porquê? Pela situação que eu estou. Se me perguntasse há 10 anos atrás se eu gostava, eu ia dizer que sim. Agora eu não gosto. Ponto. É isso. As pessoas têm que são fases, são momentos, entendeu?